E aí galera, tranquilo? Venho novamente aqui dar uma conversadinha com vocês em função de um termo que eu venho de dias pra cá, e a quarentena me ajuda nisso. Quando se fala em política, eu venho repetidamente ouvindo o termo ideologia. Ideologia. Portanto, fala-se em ideologia de gênero, fala-se que as escolas devem ser reprimidas, né? Na escola sem partido, porque há uma ideologia que quer se sobrepor à vontade dos pais, ao pensamento dos pais. Fala-se em ideologia de quê? Do partido político X, do partido político Y. E eu vejo que o senso comum, as pessoas comuns, no seu dia a dia, elas entendem ideologia como algo negativo. Entendem ideologia somente como algo, como uma ideia diferente da realidade, que nega a realidade. Então, ideologia, segundo o senso comum, eu ouço por aí, não só é diferente da realidade, quanto nega a realidade, quanto distorce a realidade. Seria algo como uma mentira que as pessoas acreditam e querem passar adiante. E por outro lado, sendo a ideologia algo negativo, existiria algum lugar que não haveria ideologia, ou seja, haveria a realidade. Imaginamos que uma escola, por exemplo, escola sem partido, é o equivalente a uma escola sem ideologia, uma escola objetiva, como se fosse possível uma escola que não tivesse ideais, uma escola que não pensasse a sua prática, mas tivesse somente uma prática, uma escola que não pensasse a ciência, mas apenas falasse a ciência, reproduzindo a ciência nos bancos acadêmicos. Percebe? Vê-se que esse ponto de vista do senso comum, eu preciso alertá-los, que não condiz com o que de fato quer dizer a expressão ideologia. Quando se fala ideologia, tem uma história atrás desta palavra, e é evidente que eu não vou percorrer a história, mas quero dizer que na história da filosofia nós teríamos um Marx que realmente perceberia a ideologia como algo diferente da realidade, que se contrapõe à realidade, e a ideologia seria favorável ao dominante. Ou seja, a ideologia, para Marx, é uma forma de ver o mundo que tenta apagar a diferença de classes, que inclusive deveria a ideologia afirmar que nem classes há, que é normal aquilo que acontece, né? Haver alguém que comanda e o comandado. Falando de uma maneira muito rápida, mas enfim, teria algo a ver, até uma certa similaridade com o senso comum de que a ideologia esconde algo. Percebe? A ideologia esconde algo, tem uma intenção negativa atrás. Pois bem, mas esse conceito se desenvolve com o tempo e não é só Marx. Quer dizer, a ideologia não é algo do Marx para Marx e dominado por Marx. A ideologia é um termo que se expande. Penso que atualmente, claro que Marx está aí, né? Não invalida Marx, mas a palavra ideologia ela se ampliou, no sentido de que ela quer dizer que, além da realidade, existem ideias, formas de pensar, formas de ver, formas de racionalizar essa realidade, formas de se relacionar com a realidade objetiva.
A realidade objetiva não seria ou não é acessível, porque teríamos sempre entre elas um ser humano que pensa, um ser humano que tem ideias, um ser humano que escolhe facetas, maneiras de ver as coisas, ser humano que fala as coisas e, portanto, ao falar as coisas, põe a sua vida na coisa que ela fala, porque ela fala a coisa segundo a sua história. Mesmo a ciência, na sua busca de ser objetiva, ela tem uma ideologia cientificista, vamos chamar assim. A ciência vai dizer o que é ciência e o que não é, o que é objetivo e o que não é. Percebe? Portanto, eu preciso alertar ao senso comum a complexidade da palavra ideologia. E simplesmente ela está falando de algo, contemporaneamente se referindo, a ideologia está dizendo que existe uma concepção, existe uma forma de ver a realidade humana e, portanto, oriunda da história humana, e que há uma maior ou menor liberdade de criar uma ideologia, fazer parte de uma ideologia, chamar pessoas para alguma ideologia. Tem estados que querem sobrepor a sua ideologia às demais, e há estados mais abertos. Existem ideologias fechadas, que são mais totalitárias, e, portanto, ideologias que se referem à realidade, mas sob um determinado ponto de vista, e impedem outros pontos de vista. E existem, por exemplo, uma ideologia cientificista, que, apesar de se referir ao dizer o que é ciência, o que deve ser ciência, ela é uma ideologia aberta, porque as novidades são bem-vindas e essa forma de ver, ela se adapta, ela cresce. Percebe? A ideologia não é algo, necessariamente não é algo fechado, um conjunto de ideias pré-prontas, congeladas, cadeadas e que não modificam. Percebe? O próprio conceito de ideologia anda com o tempo. Eu digo tudo isso porque o senso comum, quando fala em ideologia, ele dá a entender que sabe do que fala, dá a entender que tem certeza do que fala e dá a entender que, com o passar do tempo, isto que ele chama de ideologia não muda. E que sempre a ideologia é negativa. E que, portanto, existe uma objetividade possível, uma objetividade plena e pura, o que não é verdade. Conceitualmente, não é possível aceitar essa visão de que ideologia é algo que não é suscetível a mudanças do tempo, uma ideologia sempre negativa, né? Uma ideologia fraterna, de amor ao próximo, a ideologia cristã, por exemplo, é uma ideologia que pretende trazer o bem-estar, pretende trazer a fraternidade, e, portanto, ela é uma ideologia positiva, se nós pensarmos sobre esse aspecto do que, em tese, ela quer. Agora, dentro dessa ideologia cristã, existem formas de ver o mundo mais fechadas que pretendem, por exemplo, que a fraternidade é digna de algumas pessoas, e não de todas, onde os homossexuais não merecem ir para o céu, merecem ser apedrejado, né? Então, essas formas de ver o mundo, elas modificam com o tempo, modificam-se com o tempo, modificam a sociedade e são modificadas pela própria sociedade no andar histórico. Entretanto, o que todas as concepções de ideologia têm em comum? Elas estão entre a pessoa e a realidade. Sabe? Ela é um óculos que está no meio. Se eu penso que toda ideologia necessariamente preconiza o mal-estar social,
né? Se eu digo que necessariamente existe uma objetividade e a ideologia atrapalha e não discuto mais isso, eu estou me fechando e, portanto, eu estou criando uma forma de ver o mundo dura, densa, e que provavelmente só pessoas que pensem de maneira igual se aproximarão e pessoas que pensam de maneira diferente serão afastadas ou se afastarão. Cabe bem na discussão escola sem partido. Porque a discussão da escola sem partido teria, em tese, a ideia de que os professores repassariam, imporiam uma ideologia. E essa ideologia seria, ou poderia ser contrária ao pensamento dos pais, e levando em consideração que as crianças são frágeis e que não têm defesa, essa ideologia, os professores teriam uma ideologia, se sobreporia, esmagaria as pessoas, as crianças e se imporia pelo poder que o professor tem. Bem, a primeira questão é o que é ideologia? Quando tudo que se pensa, a escola, o professor tem uma ideologia, blá, 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 o que é ideologia? Se é, e eu creio que é, o que eu venho dizendo como um conjunto de ideias abertas sobre as coisas objetivas, se é que existem, ou melhor, se é que teríamos acesso, mas é um conjunto de pensar aberto, né? A ideologia é uma explicação de mundo aberta e que cresce e que evolui e que se obtém através da linguagem. A escola, e diria Paulo Freire concordaria, é ideológica. É ideológica. A escola é política. A escola é ideológica. Os professores são ideológicos. Por quê? Por quê? Porque é impossível uma escola objetiva sem o pensamento humano, sem a reflexão humana, sem a fala humana, sem a história humana dos que fazem o educar, o que fazem a educação. Inclusive, a própria escola, a ideia de escola sem partido é ideológica, porque assim tem que ser, é ideologia, é forma de ver o mundo. O que se tem que pensar é que existem ideologias fechadas, ideologias abertas, ideologias que colaboram com outras ideologias e que, na ideia da escola sem partido, por exemplo, o ideal é que todos tenham fala, voz e vez, e que, portanto, as ideologias, as formas de ver o mundo se conversem, né? Cooperem entre si, evoluam e cresçam. É evidente que ideologia, toda ideologia tem um certo viés de controle. Percebe? Ideologia tem um viés de controle, mas não controle pela violência, mas um controle pela persuasão. Existem formas de ver o mundo que são mais adequadas que outras. Adequadas como, professora Milka? Algumas são adequadas ao momento histórico e proporcionam a fraternidade e a cooperação. E outros, em determinados momentos históricos, não cooperam, não são favoráveis à fraternidade. Mas há um certo controle, sim. Mas quanto mais aberta for essa ideologia, mais esse controle será pela persuasão. Mas como persuasão? Pela argumentação, né? Pelo estudo da história, pelo estudo científico do mundo, pela conversa entre as mais diversas formas de ver o mundo, pela preponderância e prevalência dos direitos humanos. E para encerrar a minha fala, nós temos que perceber que não só a escola, né, tem esse contato com as crianças. O mundo hoje é falado e entra em contato com as crianças. Como assim é falado? Vamos ampliar a ideia de fala, de comunicação. O mundo é comunicado para nós pelos joguinhos, pela internet, pelas televisões, pelos blogs, pelo meu blog. Percebe? O mundo cada vez mais é ideologia. Aonde está a realidade do mundo? Aonde está a verdade do mundo?
eu não sei, o que nós sabemos é que ele é falado, pintado, estudado, cantado, ele vira arte, ele vira poesia, ele vira contexto filosófico, científico, ou seja, ele vira linguagem e vai chegando até nós. Portanto, nós temos acesso às ideologias. Não é, por consequência, assustador que a escola assim seja, porque tudo é. Tudo é. O diferencial é a persuasão. Não no sentido hipócrita, né? Persuadir, vão ser malandro, né? Vão ser político, no mau sentido, né? Não, persuasão pela coerência, pela uma argumentação lógica, coerente, que nós percebamos que aquele modo de ver o mundo é bom para o mundo. É bom para o mundo humano. É bom para que as pessoas, é bom para a vida, para a solidariedade, para a paz, para a convivência. Portanto, a partir de agora, quem assistiu esse vídeo, muito cuidado ao dizer, ao pensar que a ideologia é algo fechado, ruim, perigoso, e todo mundo que tem uma ideologia é um facínora, é um terrorista, é alguém que tem a mente fechada. Conforme eu disse, não é bem assim. Abraços fraternos a todos.